Hoje é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Racismo. Vamos aproveitar a data para falar das ações do Judiciário na luta contra esse crime e mostrar também que situações de discriminação ainda são uma realidade no Brasil. No dia 28 de julho deste ano, um caso de preconceito racial ocorrido em Brasília ganhou repercussão nacional. Pai e filhos estavam na calçada em frente a um shopping quando uma mulher de 64 anos passou por eles e iniciou as ofensas. Um vídeo mostra o momento exato das agressões verbais. Após o ocorrido, a mulher foi presa em flagrante. Alcides, a irmã e o pai foram as vítimas de discriminação racial naquele dia. Eles tinham acabado de sair de uma consulta e pararam para olhar a pintura do shopping. Veio uma senhora e nos desrespeitou ali com um ato de racismo, né, nos empurrando e definindo as palavras aí que vocês já viram e ouviram e sabem, né? Sai do meio, negrada do inferno, vai pro inferno. A gente não acreditou, em pleno século XXI, sem Taguatinga, né? O Dia Nacional de Combate ao Racismo foi pensado para acabar de vez com situações como a vivida pela família do Alcides. Nessa luta contra o racismo e a discriminação racial, o Judiciário tem papel de destaque com ações e decisões importantes ao longo dos anos. Em 2012, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal julgou ser constitucional o sistema de cotas nas universidades. Na época, o relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que as cotas são necessárias para corrigir o histórico de discriminação racial no Brasil. As experiências submetidas ao crivo desta Suprema Corte têm como propósito a correção de desigualdades sociais historicamente determinadas, bem como a promoção da diversidade cultural na comunidade acadêmica e científica. Na mesma sessão, o ministro Joaquim Barbosa disse que ações afirmativas como as cotas raciais visam combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fato. Até a discriminação de fundo cultural, como é a brasileira, arraigada, não é? Estrutural, absolutamente enraizada na sociedade. De tão enraizada que as pessoas nem a percebem. Recentemente, em outubro deste ano, o Supremo Tribunal Federal também entendeu que a injúria racial é uma espécie de racismo, portanto, não prescreve. O crime pode ser julgado a qualquer tempo, independentemente da data de quando foi cometido. O Conselho Nacional de Justiça também vem se empenhando nesta causa. O percentual de pessoas negras que tomaram posse como membros da magistratura no Brasil subiu de 12% em 2013 para 21% entre 2019 e 2020. O resultado mostra o impacto da implantação da política de cotas raciais no Poder Judiciário, instituída por uma resolução de 2015 do Conselho Nacional de Justiça. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutor André Luiz Nicoliti. Doutor André, que já está conosco aqui na tela, é integrante da Comissão de Juristas Negros da Câmara dos Deputados. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar aqui participando desse programa. Prazer é nosso, doutor André. Bom, a reportagem já elencou algumas decisões do Poder Judiciário ao longo dos anos. Temos a mais recente, que dá um novo entendimento à injúria racial. Como é que o senhor avalia esses avanços e essas iniciativas do Judiciário para combater o racismo no Brasil? Bem, a Constituição da República é uma Constituição antirracista, né? Porque ela propaga a ideia de uma sociedade plural, protege as terras quilombolas, prescreve a ideia de crimes, né, raciais como imprescritíveis, sujeitos à reclusão e inafiançabilidade, de modo que esse pluralismo é imposto por um texto constitucional. E as instituições, e o Poder Judiciário tem um papel importante nisso, assim como a Câmara dos Deputados, o Senado, enfim, e o Executivo, principalmente, também, eles devem criar estruturas e romper essas estruturas racistas, criando estruturas que favoreçam a representatividade. A decisão do Supremo sobre as cotas raciais, que, aliás, é uma legislação
e pode ser revista pelo Congresso Nacional, essa decisão foi fundamental e um grande avanço para o incremento da representatividade de negros na escola. Nós não podemos ter reservas de vaga no cárcere e não termos uma possibilidade de disputar vagas nas universidades de modo mais igualitário, mais justo. Então, isso foi um divisor de águas na história do Brasil, foi importantíssimo. E, de certo modo, agora essa decisão do Supremo de deixar claro que o crime de injúria racial também constitui uma espécie do gênero, né, dos crimes de racismo, vem ao encontro dos anseios dos movimentos sociais, dos movimentos negros, e também de uma dogmática coerente, né? Notem que a Lei 9459 de 97, ela foi uma lei que modificou a 7716, que institui os crimes de racismo, para incrementar no Código Penal também o crime de injúria racial. Então, notem que esta lei ela vem no bojo de regulamentação da ideia constitucional de criminalização do racismo, interferindo na legislação que tipifica os crimes de racismo, interferindo no Código Penal para incluir ali um crime também com natureza vinculada ao racismo, cuja pena, inclusive, é semelhante, igual às penas que estão previstas na 7716. Então, não haveria motivo para se pensar de outra forma que o crime de injúria racial, obviamente, é uma manifestação de racismo que deve ser punido da forma que a Constituição determina, gostemos ou não. Como é que a gente consegue avançar? Porque nós já temos, então, o senhor elencou mais uma vez, do ponto de vista jurídico, penal, já temos aí um material bastante robusto, né, no que diz respeito à legislação. Agora, por que na prática é tão complicado combater esse racismo estrutural? Porque vem dessa questão cultural mesmo, de conseguir quebrar essas barreiras e é uma questão de décadas ainda para frente. Quais são os gargalos e o que a gente precisa fazer para enfrentá-los? Nós vivemos um país de 350 anos de escravidão e apenas há 100 e poucos anos, 130 anos aproximadamente, nós, sujeitos, homens e mulheres, pretos e pretas, somos vistos como sujeitos de direito, porque antes éramos tidos como coisa. Então, quando houve a abolição dos escravos, né, nós não tivemos uma política pública de inclusão no mercado de trabalho, nós fomos relegados à própria sorte. Os nossos ancestrais viveram assim. De modo que, ao contrário, houve uma política de importação de mão de obra estrangeira e branca. Então, foi muito difícil para nós ocuparmos espaços não subalternos, né? Espaços de decisão e poder. Para mudar isso, nós precisamos ter, sim, políticas afirmativas que possibilitem que pessoas negras possam ocupar, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, né, cargos de decisão, de poder, e isso vai imprimir maior representatividade. E o que significa isso? Uma maior sensibilidade para essas questões, as questões raciais, principalmente no sistema de justiça criminal. Obviamente que pessoas negras compreendem melhor as dores e as cicatrizes das pessoas negras, né? De modo que essa sensibilidade é fundamental. Bom, nosso tempo é curto, a gente precisa finalizar, mas rapidinho, o senhor integra uma comissão de juristas negros da Câmara dos Deputados que visa justamente embasar o sistema jurídico com instrumentos para combater o racismo, né? Em quais frentes vocês pretendem trabalhar? Nossa comissão é um trabalho gigantesco, né, que vê diversos campos, social, econômico, também o penal, né? A exemplo da nossa tarefa, por exemplo, nas questões criminais, nós estamos trabalhando muito a questão do reconhecimento fotográfico, que é um instrumento pernicioso, né, de agigantamento do encarceramento em massa da população negra. Então, a gente pretende atuar em várias frentes. Uma delas é a contenção do encarceramento negro no Brasil. Maravilha, doutor André. Muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista, viu? Boa tarde. Boa tarde.